Iago, a gente recebeu algumas perguntas, certo? Mas eu assisti uma série de mensagens suas na sua igreja, né? Chamada Fogo no Parquinho. Inclusive o nome foi extremamente criativo. E teve algumas coisas, cara, que você falou logo de início que, rapaz, eu fiquei assim, caramba, que massa. E aí, antes de a gente conversar com a pergunta dos adolescentes que eles fizeram através do Instagram, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa cultura do namoro, certo? Como é que iniciou essa cultura? Como é que era no Antigo Testamento? Enfim, faz uma introdução aí para nós. Legal. Essa série de sermões que eu preguei lá na nossa igreja, chamada Fogo no Parquinho, tinha a missão de discutir, de acordo com a Bíblia, como é que relacionamentos começam, crescem e se desenvolvem. A gente vive numa cultura em que a gente acredita que para você casar, existe um passo a passo que é um tanto inescapável. Então, eu sou um jovem, sou uma moça, aí eu vou conhecer alguém, eu vou me apaixonar, a gente vai dar uns pega, é assim, não? Também eu aprendi assim, certo? Aí a gente vai beijar, vai ficar, vai transar, aí a gente vai levar a coisa para um nível mais sério, aí vai noivar e vai casar. Isso é assim que é a vida do mundo, né? Se você fala que de padrões evangélicos, de padrões cristãos, não, eu vou me guardar até o casamento, né? Eu vou viver um tipo de relacionamento com um pouco mais de distanciamento físico, eu não vou me permitir a certas carícias e coisas assim, e só vou ter intimidade física depois que eu casar. Para o mundo você é maluco, completamente maluco, você está doido, né? E se for ruim, se vocês não tiverem um bom relacionamento, e como é que você vai abrir mão de todos os prazeres da vida até o casamento e tudo mais? E a gente assume que existe uma diferença entre o modo como crentes namoram e o modo como o mundo namora. Mas a gente não imagina que as diferenças que envolvem namoro dentro da igreja às vezes são tão profundas do modo como o mundo pensa namoro, que às vezes até o termo namoro é um termo complicado a gente usar. A gente usa, não tem problema nenhum usar, mas que a gente tem que reconfigurar tão profundamente o que é um cristão namorando, que a gente muitas vezes falta para a gente muitas vezes uma base bíblica de Deus falando. Porque quando eu era adolescente, eu me converti aos 14 anos, certo? Quem aqui tem 14 anos? Levanta aí. Pronto, eu me converti com a sua idade, eu tinha 14. Quem tem menos de 14? Pronto, é alguns. Dá tempo ainda, tá? Se não tivesse convertido, tá? Quem passou de 14? Pronto. Se não for crente ainda, está atrasado, certo? Tem que andar. Então assim, eu me converti aos 14, certo? Aos 14. E as pessoas me diziam muita coisa sobre como eu devia viver. Crente pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo. Crente faz assim, crente não faz assim. E eu sempre fui muito questionador. Eu era meio chato, meio atrevido, né? Eu vou dizer espero que Deus tenha me transformado um pouco. Mas as respostas que me davam não eram satisfatórias, porque não eram respostas que eram me dadas pela palavra de Deus. Tudo me parecia imposição dos meus pais, vontade dos pastores, ideias da liderança, nada parecia ser Deus falando para mim. Porque no fim das contas o que importa é qual é a vontade de Deus para a minha vida. O que é que Deus espera da minha vida, o que é que Deus quer fazer na minha vida e como é que eu agrado a Deus. E quando eu tenho esse clamor no meu coração, eu vou procurar o que é que a palavra de Deus tem a dizer sobre a minha vida. E o tema do namoro era um tema muito importante para mim, porque eu namorava, eu tinha uma namorada, aos 14 anos eu namorava, comecei a namorar aos 15 na verdade, uma idade horrível para começar a namorar, mas eu não tinha instrução, não tinha quem me dissesse que eu não deveria namorar tão cedo, mas comecei com 15, casei com 21, né, depois de 6 anos de namoro. E só depois de muito tempo, já casado, é que eu comecei a encontrar respostas que eu precisava ter encontrado quando eu ainda era solteiro. Eu não tinha ninguém para me dizer. E eu cometi muitos erros e passei por muitos desafios que eu queria não ter passado. E que eu passei porque ninguém sentou comigo para dizer, brother, olha aqui na Bíblia e olha o que é que Deus tem a dizer sobre como é que a gente se relaciona. E hoje eu queria muito poder voltar atrás e saber dessas coisas, sabe? A discussão que eu comecei a ter lá na igreja, com o pessoal, com os jovens principalmente, era sobre o que é que a Bíblia fala sobre início de relacionamento. E namoro, você pode procurar na sua Bíblia, não tem nada sobre namoro lá. E a gente costuma dizer, a Bíblia não fala nada de namoro, e como a Bíblia não fala nada a respeito, vira uma zona cinzenta que eu faço o que eu quiser. A gente não consegue, claro, é meio doido em dizer, não, se não tem na Bíblia, então não pode praticar, não pode fazer. Também não tem futebol na Bíblia, entendeu? Não tem acampamento na Bíblia.
Entendeu? Aí não pode, não faz sentido. Agora, por outro lado, não ter uma prática na escritura faz a gente ter que avaliá-la com cuidado. Porque a gente cresce num ambiente que namoro é a única forma de ter uma namorada, um namorado, pode ser um marido ou esposa. Dentro de várias culturas as coisas eram diferentes. Se olha para a cultura judaica, por exemplo, os casamentos eram arranjados por causa de relação familiar. Então você não poderia namorar ou casar com alguém de fora da comunidade de Israel. O seu pai ia escolher uma moça para você casar dentro daquela comunidade. Então você não tinha exercício de escolha. Seu pai ia tomar essa decisão por você. E isso era o normal. Era o normal, era o comum. Você pensa em comunidades árabes ainda hoje, você tem a mesma coisa, casamentos arranjados. Você pensa em comunidades tribais, por exemplo, né? Você vai em aldeia indígena, você vai em algumas comunidades bem rurais, você vai ter um tipo de casamento por domínio. Então você tem uma tribo que domina outra tribo, vence uma guerra, e as mulheres daquela tribo dominada vão casar com os guerreiros da tribo que dominou. Então você tem um casamento que se dá por conquista, não conquista de tentar conquistar a moça, né? De conquista impositiva mesmo, violenta, né? Você pode pensar em estruturas, né, de relacionamento mais modernas, mas ainda um tanto antigas, que é a cultura do cortejo, por exemplo. Se você lembrar do tempo das seus avós, né, você tinha uma cultura em que um rapaz ia se interessar por uma moça, e tu acha que ele ia chegar e dizer: ei, gata, bora pro cinema, né? Não rola. Ei, vamos dar uma volta. Que diabo de enxerimento é esse? Querer sair sozinho com minha filha, né? Ia ter uma amiga da noiva, da moça, que ia ter que sair com vocês. O velho segura a vela, né? O cara que o segura, ele fala isso, não sei, no meu tempo era assim. Não sei nem se eu vou pagar de tiozão tentando usar a linguagem mais jovem, certo? Mas assim, é o pessoal que fica segurando vela. Tinha que ter alguém, uma companhia. Ia namorar sentado na sala, com a mãe perto, com sorte ia pegar na mão. E isso era o cultural, era o normal. Isso era o do mundo, entendeu? Não era o jeito que os crentes namoravam. Era o jeito que o mundo lidava com isso. Era o normal. O normal, se você chegasse numa moça querendo beijar a moça por aí numa balada, ou levar a moça porque estamos namorando, a gente pode fazer o que a gente quiser, no mundo isso era mal visto. Até chegar nas culturas mais modernas, de privacidade, de livre escolha, né, em que as vontades individuais são mais respeitadas do que a vontade do coletivo. Então você é quem escolhe o seu parceiro, o seu pai tem menos poder de tomada de decisão sobre isso, onde você tem uma privacidade maior. Então agora o meu relacionamento é mais privativo, eu tenho um tempo sozinho com minha namorada, eu troco mensagens sozinhos com minha namorada no celular. E isso faz parte da modernidade, né? E veja, eu estou citando tudo isso e eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, eu não estou dizendo se é bom, se é mal, certo ou errado. Você pode me ouvir e dizer: ah, pastor, então o certo é casamento arranjado, então meu pai é que vai escolher minha namorada, aí está ruim, né? Não, não é isso. O que eu quero dizer é que nós vivemos em um mundo, em um tempo, em uma cultura, em que as coisas acontecem desse jeito, mas que nunca foram a única forma de acontecer. Sempre aconteceram de formas muito variadas. Quando a gente amplia a nossa visão e entende que namorar é uma forma de construir relacionamentos que tem 20, 30 anos, tem 40 anos no máximo, né? A gente começa a entender que o mundo desenvolveu relacionamentos de outras formas, por muito tempo. Como é que o cristão então, lida com essas várias formas de se relacionar, né? E aí que a gente começa a entrar numa boa teologia do relacionamento, né? Na Escritura, o relacionamento entre os indivíduos só se dão em 2 níveis: ou vocês são solteiros ou vocês são casados. E é sempre nesse rumo. Qualquer outra coisa, qualquer outra configuração de relacionamento, que você chame de namoro, que você chame de cortejo, que você chame de um período de noivado, qualquer nome que você der para os relacionamentos que existem, só estão debaixo desses 2 tipos de relacionamento. Ou você é casado com alguém, ou você é solteiro, em contraste com esse alguém. E isso é muito interessante, porque se a gente assumir vários padrões culturais, de noivado no sentido judaico, de ser prometido em casamento para alguém pelos pais, de namoro, de cortejo, como numa cultura mais antiga, todos esses cenários precisam estar debaixo dessa narrativa bíblica. Ou eu sou casado, ou eu sou solteiro. Logo, eu sou namorado da fulana. Então eu sou o quê? Eu sou solteiro. Eu sou noivo da fulana. Então eu sou o quê? Eu sou solteiro. Depende do noivado bíblico, é diferente, a gente chega já nisso. O menino é inteligente, viu? A gente chega já aí. Boa pergunta.
Eu sou prometido em casamento pelos meus pais, porque eu nasci na cultura judaica ou árabe. Eu sou o que dessa moça? Eu sou solteiro, entendeu? Eu estou num contexto de dominação, eu sou de uma tribo e a minha tribo perdeu, e agora eu vou ter que casar com um general, e eu sou o que desse general enquanto não casar? Eu sou solteiro. Então, em todos os contextos possíveis de relacionamentos que a gente inventa, que a gente cria na sociedade, só existe casado ou solteiro. Aí o rapaz inteligente que diz, mas aí o noivado lá na Bíblia? Porque quando você é noivo lá na Bíblia, você é casado. Sim, porque no noivado judaico, que de novo, era uma outra configuração também de relacionamento, você já era casado sendo noivo. Então, por exemplo, se você abandona no noivado, você é um adúltero, por exemplo. Você pensa em José e Maria, né? José e Maria, eles eram prometidos em casamento, eles eram noivos, já havia o contrato de casamento estabelecido. O que é que não tinha ainda? A cerimônia. Então, a melhor ilustração que a gente tem para dar sobre o que é o noivado judaico é tipo, eu casei no civil na sexta e vou casar no religioso no sábado. Esse período de um dia é o noivado judaico. Você meio que já casou, só ainda não consumou o casamento de fato. Então esse era o período de noivado judaico. Uma vez que você firmou esse casamento, você está casado, é a sua esposa, já é a sua esposa, mas eles não chamavam de casamento ainda, chamavam de noivado, até que passassem a morar juntos. Por isso que é um pouco diferente. Em todos esses contextos, a gente tem a mesma coisa. Aí você diz, pastor, beleza, qual é a diferença que isso faz? Bom, a diferença que isso faz é que o modo como a gente namora, então, é diferente. Porque se eu sou namorado de alguém, sabe o que eu sou? Eu não sou nada. Eu sou um namorado. Eu não sou casado com ela. O que a gente acha, e a cultura ensinou isso pra gente, o mundo ensinou isso pra gente, a sociedade ensinou isso pra gente, nossos pais ensinaram isso pra gente, que se eu namoro, eu tenho ali um meio do caminho entre a solteirice e o casamento. De forma que é natural que eu possa experimentar um pouquinho do casamento na solteirice. Então, a gente não é casado, a gente não tem nenhum voto, nenhum contrato entre a gente. Eu ainda não prometi a minha alma para você eternamente. Você ainda não prometeu a sua vida a mim eternamente. Mas mesmo assim, eu posso me aproveitar um pouco do seu corpo. Eu posso me aproveitar um pouco do seu compromisso emocional, eu posso me aproveitar um pouco da sua sexualidade, eu posso me aproveitar um pouco até do seu dinheiro, da sua vida financeira, do seu tempo. E a gente acaba criando na solteirice um tipo de instituição que não existe na Bíblia, que é esse semi-casamento, onde eu tomo para a minha vida de solteiro parte da experiência de casado, desde que eu bote um selo plau, namoro. Agora, isso é muito sério, porque a gente é ensinado pela sociedade que isso é o normal. A gente está numa época em que você não precisa mais nem namorar, brother. Entendeu? Tem mais nem que namorar. Você sai por aí e dá uns pega. Você sai por aí, beija a moça e fica, acabou. Você não precisa mais nada, você sai e não é nem mais beijo. Você já sai e já faz sexo. Entendeu? Adolescente, jovem, dentro de um contexto em que você ainda não sabe nem o que é que você é na sua vida. O que é que você quer, para onde é que você vai. Entendeu? Você acaba se permitindo certos prazeres, porque nos foi dito que tudo aquilo que gera qualquer prazer físico é válido, é vantajoso, e a gente não entende o quanto a gente está corroendo o nosso próprio caráter, transformando a nossa personalidade, ofendendo o próprio Deus, ao se permitir a um tipo de vida que vai contra aquilo que Ele planejou que seja feito com a gente. Ao invés da gente se guardar e esperar o tempo de Deus com a pessoa que Deus colocou na nossa vida, para que a gente viva uma vida para a glória dEle, a gente acha que simplesmente experimentar os pequenos prazeres da vida é a melhor forma de viver. E quando a gente vai chegar mais na frente, a gente só tem arrependimento de ter vivido uma vida contra o Deus que entregou Cristo por nós. Isso é um resuminho do que a gente tem conversado. O resuminho já respondeu muita coisa. Mas a gente vai tentando responder mais. Aí essa série de sermões está lá no YouTube da nossa igreja, da Batista Manaim. Paulo Vitor, me lembra aí, foram 6 sermões? Foram 6 sermões, mais uma mesa redonda. Então, você joga Fogo no Parquinho, Iago, lá no YouTube, tem 6 sermões. Aí eu fiz toda uma teologia do namoro. Se você estiver interessado em ser convencido, mais teologicamente que estou dizendo aqui, o primeiro sermão se chama Namoro Não Existe. Né? Claro que existe o namoro, né? Mas eu tenho que explicar como é que a gente pensa biblicamente em relacionamento. Eu falo no segundo sermão sobre o que é que a Bíblia fala sobre pecado sexual. Então, como é que a Bíblia define pecado sexual? Por que eu não posso fazer sexo antes do casamento? Por quê? Por que eu não posso passar a mão aqui ou acolá? Por que eu não posso fazer isso ou aquilo outro? Explico um contexto bíblico, motivos disso. Agora vamos lá. Eu falo sobre solteirice, sobre ser solteiro, permanecer solteiro ou não, celibato. Né? Deus não chamou todo mundo para casar. Né? Eu falo sobre casar, namorar com descrente. Eu sou crente, mas tem um menino aqui que não é crente, mas é gente boa.
Qual o problema? Né? A gente discute, então são 6 sermões que a gente olha com tudo, a partir da palavra de Deus com muito cuidado, e tem uma mesa redonda que a gente fez com os jovens da igreja, que aí o nível de perguntas assim, é um pouco mais pesado, assim, sabe? Foi com jovens adultos, então você imagina que o negócio é um destroço. Mas a gente faz uma adaptada para também ser demais. Massa. Iago, então vamos lá. Se namoro não existe, certo? Como é que um crente, um adolescente, que está aí, a flor da pele, pode começar um relacionamento saudável? Legal. Eu começaria dizendo o seguinte: o relacionamento cristão entre sexos opostos é a busca por um relacionamento de casamento. Então, na Escritura, é absurdo pensar no que a gente chama de namoro recreativo. Eu vou namorar para brincar, vou namorar porque é legal, vou namorar porque é bom, vou namorar porque todo mundo tem uma namorada, eu quero uma namorada também, entendeu? Todo mundo tem um namoradinho para ganhar presente no dia de namorados, para mandar mensagem fofa, para ganhar... Eu ia fazer uma piada, mas ninguém ia entender, só tu. Para ganhar depoimento no Orkut, entendeu? Mas aí... O que é isso, né? Que diabo é isso? Ninguém era nascido, né? Nem era nascido. Não, eu me sinto muito jovem o tempo inteiro, sabe? Até eu lembrar que vai ter uma festa temática dos anos 2000. Aí eu disse, mas os anos 2000 foi, tá agora os anos 2000. Não tem festa temática dos anos 2000, entendeu? É a gente os anos 2000, não existe isso. Mas vocês nasceram nos anos 2000, muitos de vocês. Então, para mim é meio desesperador finalmente perceber que eu estou à beira da morte. Assim, né? Para mim é assim, eu estou à beira da morte, né? Não, eu estou só exagerando, tô brincando. Mas eu estava respondendo qual a pergunta mesmo? Sobre namorar. A gente quer namorar porque namorar é legal. E veja, quando você encontra Jesus, na sua vida, você não vive mais nada só porque é legal. Por que eu quero namorar? Porque parece ser bom. Tem um rapaz que gosta de mim e vai fazer declaração de amor e vai me dar uns beijinhos e vou ganhar presentinho e eu vou pro cinema de mão dada, certo? A gente não faz nada na vida assim. A gente faz as coisas porque glorifica a Deus, porque é o certo, porque é correto, porque é belo, porque é justo, porque é bom. E quando a gente vive a vida de Deus, a vida que Deus espera da gente, a gente vive a melhor vida que Ele tem para que a gente viva nessa vida. A gente vive a vida que Ele espera, que vai ser mais saudável, correta e justa para a gente, mesmo quando não parece a mais agradável. No fim das contas acaba sendo, porque a gente se protege daquilo que nos afasta dEle e logo nos afasta da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, como é que a gente faz? Eu começaria dizendo o seguinte: se o namoro cristão, se o relacionamento cristão visa o casamento, você começa a se relacionar com alguém quando você visa o casamento. Começa assim. Então lá na igreja a gente tem uma conversa. A primeira conversa de um casal interessado um no outro é sobre casamento. Então lá na igreja é assim, lá manda é desse jeito. Dois jovens estão afim um do outro, estão se gostando. A primeira conversa que eles vão ter é: olha, quero você, tô afim de você, gosto de você, tô apaixonado, blá blá blá. Quero sentar com você para pensar sobre seguir uma família. E claro, vão casar semana que vem? Não, vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas eles entendem que se eles estão se relacionando é para se conhecer melhor, para formar uma família. Então, deixa eu dizer, se você tem 14 anos, 15 anos, 12 anos, brother, você não vai formar uma família, certo? Então, provavelmente você não está numa idade para pensar em namoro. Se você já está numa fase da sua vida, que você está ali, indo para a faculdade, estou saindo do ensino médio e tal, você está começando a seguir a sua vida para um rumo em que você vê que vai arrumar um emprego, vai arrumar uma grana, vai poder sustentar alguém. Eu casei com 21, entendeu? Aqui vai até 18, né, o acampamento? Isso. Pronto, até 18. Com 18, alguém que já está na faculdade, tem um sozinho ali, tem 2, 3, 4, tem alguns ali, ó. Você está começando a botar o pé em algum lugar, né? Então, quando chegam os jovens lá na igreja: pastor, estou gostando da fulana. Chega o rapaz para mim: pastor, estou gostando da moça na faculdade, estou gostando da moça lá na escola, estou gostando de fulaninha, tal, o que é que você acha? A primeira pergunta é: você está trabalhando? É a primeira pergunta. Você tem um emprego? Entendeu? Esse pastor, ainda não. Eu digo: e aí, você vai fazer o quê? Você vai pegar essa moça, vai prometer para ela, vai trancar essa moça contra outros relacionamentos, né? Você vai guardar ela para você e até você um dia arrumar um emprego? É loucura. Casquinha do McDonald's agora tá cara, né? Pois é. O seu pai ficar pagando o rolê de vocês, né? Sim. Se você está achando alguém para a sua vida, eu quero namorar, eu quero ter um relacionamento, cara, você está buscando alguém para seguir a sua vida. Cristãos, crentes não namoram para se divertir, certo? Namoram para construir família.
Se você não tem idade para construir família, cara, não é para agora na sua vida. Não é para agora. A vida tem coisas que têm idade. Você só tira a carteira de motorista com 18, certo? Você só consegue ser presidente aos 35. Então, algumas coisas na vida tem que começar cedo, senão não dá mais tempo. Então, eu quero ser um grande músico. Brother, se você não começa na adolescência, um grande, talvez não seja. Eu quero aprender vários idiomas. Se você não começar jovem, não dá tempo. Quero ser astronauta, sabe? Pô, eu tô com 30, fiz 30 esse ano. Eu já sei que tem uma série de coisas que eu não consigo mais. Entendeu? Tem coisas que não dá mais para eu fazer. Não tem mais como eu correr atrás do tempo perdido. Eu não sei diferenciar um dó de um ré. Eu quero aprender a tocar violão, mas eu sei que eu nunca vou tocar numa banda. Entendeu? Eu quero tocar um violãozinho em casa algum dia. Eu sei que eu nunca vou ser um cantor famoso, porque já não dá mais para ser astronauta. Entendeu? Não dá mais para eu ser um músico, não dá mais para aprender 4 idiomas. Não dá mais, porque eu só falo inglês e malemar. Entendeu? Pouco e ruim. Agora, tem coisas na vida que quando começa muito cedo é ruim. Quando começa muito cedo é um problema. Por que a gente tem por aí, e olha só que isso aqui é um papo muito sério, tá? Muito sério. A gente tem um monte de conversa sobre abuso sexual, sobre pedofilia, um monte de conversa sobre relacionamento de gente mais velha com gente adolescente. A gente vive numa época em que criou-se uma cultura de sexo livre entre adolescentes, é a coisa mais normal do mundo, sexo livre entre adolescentes, de relacionamentos livres entre adolescentes, dentro de um contexto de profunda sexualidade infantil. Então a gente normalizou. Teve um caso recentemente daquela menina que engravidou, que teve a questão do aborto, da juíza, viralizou aí e tal. Num caso de uma menina, acho que era de 10 anos, com um menino de 13 anos, que tinham atos sexuais livres com os pais sabendo, dentro de casa. Por um lado, a cultura quer te dizer que você não pode restringir suas vontades sexuais. O normal é você viver o que você quiser. Por outro lado, a sociedade tem dificuldade de lidar com os efeitos disso. É gente grávida muito jovem. Pô, quando eu fazia ensino médio, uma moça engravidou na escola, no ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Foi um evento, tinha uma moça grávida no ensino médio. Hoje eu volto para a mesma escola para evangelizar e eu tenho uma moça grávida por turma, entendeu? Por turma, escola de classe alta, sabe? A gente vive num contexto de sexualização livre, cara, extrema, em que as pessoas questionam agora se pedofilia, com quantos anos, não sei o que, sabe? Adolescência não é uma idade para você se permitir a sexualidade livre. É uma idade para você se guardar e esperar o tempo certo. Então, quando a gente fala sobre... É um papo maior careta do mundo, certo? Mas vai por mim, às vezes o papo careta é o papo que te protege de si mesmo, certo? Foi o papo careta que me salvou de muita coisa na minha vida, sabe? A pergunta é se esse papo careta vem da palavra de Deus ou não. Porque é o que importa. É se eu sou careta com Deus, né, se eu sou moderno com o mundo. Então, sou crente, quero começar um relacionamento. O que é que eu faço? É a primeira pergunta. Eu estou no caminho para formar uma família? Se eu estou no... Ok, passo 1, cheque, para eu começar um relacionamento. Se não, não é a hora para mim. Aí eu vou dizer, talvez eu saia daqui, espero não sair apedrejado, certo? Tirando os 4 infelizes aí que estão na faculdade, boa sorte, certo? Que aí eles, aí é uma outra pergunta. A maioria de vocês não está na hora de começar a namorar. Eu acho que nenhum de vocês deveria estar namorando, certo? Nenhum de vocês devia estar namorando, nenhum de vocês devia estar começando um relacionamento. Vocês deveriam estar se estudando para arrumar um emprego, certo? Para passar na faculdade, para arrumar um emprego, para arrumar uma profissão, o que é que seja, para você começar uma família, certo? Se não, você está num namoro só para curtir. E um namoro só para curtir não é o namoro que Deus quer que a gente tenha. Então, pastor, mas eu já estou namorando, e agora o que eu faço? Eu termino? Bom, não sou nem seu pai, nem seu pastor. Aí você vai chamar o seu pastor da igreja, vai chamar o líder de jovens, estou namorando, sou jovem, o que é que eu faço? Tá? Se você quiser a resposta rápida e fácil do cara que vai falar e vai embora, você termina isso aí. Termina isso aí, deixa o outro chorando. Bom, entendeu? Chora uns 3 dias no quarto, ouvindo, sei lá o que é que vocês ouvem hoje em dia para chorar, entendeu? Eu ouvia, sei lá, Simple Plan para chorar, não sei o que é que ouvem hoje, certo? Ana Vitória, sei lá o que eu só ouvo para chorar. Você ouve lá o que você ouve lá para chorar e pronto, e siga a sua vida com maturidade e responsabilidade. Pastor, e aí? Agora eu estou um pouco mais velho, tenho um emprego, o que é que eu faço? Aí você pode começar a se organizar para isso, mas enquanto você é muito jovem, sabe? A gente não cria essas regrinhas na Manaí, não, sabe? Mas com menos de 18, é muito improvável que a gente aprove alguém namorando, assim. Acho que é certo começar a namorar. Claro, numa cultura às vezes mais agrária, no interior, o povo casa com 16, casa com 17, é um outro contexto.
dentro da nossa sociedade, normalmente, você vai primeiro terminar o ensino médio, aí tem que ter 18 anos para poder casar no cartório, né, esse negócio todo. Cara, espera ter os 18, espera pelo menos ter os 18, para você começar a pensar em namorar, para seguir a partir daí. É interessante, Thiago. Estava pensando aqui enquanto você falava, né? Geralmente, quando a gente vai para aconselhamento e a gente vê ali traumas, vê ali danos, né, que o jovem tem, você vai pegar a origem disso, na maioria das vezes vai ser porque começou um relacionamento libertino prematuramente, né? Cara, o quanto hoje a gente tem que lidar com moças, principalmente moças, tá? Você que é menina, você é mais vulnerável nessa relação. Você que é menina, certo? Você é mais vulnerável nessa relação. Porque geralmente você, o tipo de marcas emocionais que um relacionamento precoce causa em você, geralmente é maior. Não me peça para explicar que eu nem vou saber. Mas o que a gente percebe como pastor de igreja é que a gente às vezes pega moças de 20 e poucos, 20 e muitos, às vezes gente já num casamento cheio de trauma, cheio de dor, cheio de dificuldade, cheio de batalhas no coração, e quando você vai ver, muitas dessas coisas foram criadas na adolescência, em namoros terríveis, em relacionamentos abusivos, que às vezes você não tinha nem maturidade para entender, para se defender, você não tinha nem força moral para impedir algo que vem contra você. Então assim, você está construindo para o futuro, você está construindo hoje. Eu sei que a gente, quando a gente é mais jovem, cara, a gente está nem aí para esse papo de construir para depois, a gente quer curtir a vida, fazer o que tiver que fazer e tal, mas confia no tio, tá? Você está construindo uma vida para depois, e você vai acumular coisas terríveis quando você se permite a um tipo de vida que agora parece super de boa. Pô, é tão bonitinho, é tão romântico, é tão fofo e tal. E a cultura vende isso pra gente. Vende que adolescentes namorando é uma coisa bonita. Olha, minha filha tem 3 anos, Catarina, vai fazer 3 anos agora. Aí, às vezes chega o pessoal com as brincadeirinhas, sabe, ela brincando com outro meninozinho, olha que fofinho e tal. Ela não, tá numa cotovelada, entendeu? Em nome de Jesus, assim, uma cotovelada num pai desse, assim. Brother, teu menino tem 2 anos, meu filho tem 3. Ele tá falando negócio de namoradinho, tu vai fazer a criança crescer já pensando nisso, entendeu? É um absurdo, a nossa cultura normalizou um negócio caótico, que criança namore, que criança faça sexo, que criança permita que o outro encoste no seu corpo. E veja, se você se permite namorar, se você se permite ficar nesse tipo de relacionamento de beijão aqui, beijão outro acolá, veja, os limites só vão se estendendo. Então hoje é um beijinho, amanhã é uma coisa aqui, daqui a pouco você está vivendo uma vida completamente aberta, e você vai só acumulando para a sua vida não só afastamento de Deus, e você acaba saindo do caminho do Senhor, como você acumula uma vida relacional traumática, errada, que vai levar uma série de cargas contra você. O problema é que a nossa cultura normalizou errado. Você vai ver os youtubers, você vai ver o pessoal no Twitter, você vai ver a galera que produz conteúdo hoje em dia, cara, é só se aceita, o importante é ser feliz, tem que se permitir, tem que curtir, coisa mais natural do mundo, e é imoralidade para lá e para cá, é menina requebrando no TikTok, entendeu? É o pessoal se beijando por aí, ficando com um e com o outro. A gente vai sendo ensinado por isso. A gente chega na igreja dessa, chega um maluco de chapéu dizendo que eu deveria esperar até o casamento e começar a namorar depois de 18, sabe? Isso aí é cor do outro mundo. Não é. O questão é que esse mundo, aliás, é do outro mundo, né? É de um outro mundo, é de um multiverso, né? Que é o reino de Deus, não é desse mundo aqui caído. A gente não é desse, né? Pois é, que a gente não é desse mundo. Veja, cara, é só olhar, você olha para esses caras, esse pessoal que está dizendo por aí como é que a gente tem que viver, no YouTube da vida, nos Twitters da vida, no Instagram da vida, normalizando. Olha como é que está a vida desse povo. É um pessoal que não para num casamento, que já está na 3ª esposa. É um pessoal que não para no relacionamento, que está se matando. Cara, olha só, um canal no YouTube que eu acompanhava morbidamente, sabe? Que eram 3 homens dando conselhos de relacionamento. E eles falavam sobre como é que tinha que ser a vida, como é que devia ser o relacionamento, mandando os jovens namorar mesmo, fazer o que quisesse. E era muito errado, mas eu sabia que fazia muito sucesso. Às vezes quando eu ia lá, no meu trabalho antropológico, de ouvir o que é que o pessoal está falando, né? Que eu acompanho um monte de maluco, eu acompanho muito maluco na internet, sabe? O Paulo Vitor, que é lá da igreja, sabe, que você vê lá o meu inscritos no YouTube, é pastor, que é isso aqui, cara, que tá assistindo. Mas eu acompanho maluco, que é para eu saber o que é que os malucos estão falando. Cara, aí quando vai ver, um dos caras que vivia falando mal de crente, falando mal do jeito que os crentes vivem, falando mal de se guardar teu casamento, tem que se permitir mesmo, sumiu por acusação de pedofilia. Entendeu? Olha só, quem é que está formando a cabeça do pessoal? Quem é que está dizendo para os nossos jovens
como é que eles devem viver. A gente vê esse pessoal por aí tá aí terminando o relacionamento, acabando o casamento, traindo. Cara, porque o mundo é isso aí. A gente quer se espelhar nesse pessoal? É eles que a gente vai olhar como modelo? Dentro do contexto da igreja, a gente tem os caras no mesmo casamento a vida inteira, as mulheres felizes nos seus lares, com seus filhos, criando suas casas, formando suas famílias. Aí a gente tem um modelo para se espelhar, que às vezes é um papo careta, mas é a vida que a gente deveria querer. Não é a vida desse pessoal que vive do jeito que quiser e que não consegue ter um lar sólido para si. E olha que a gente está falando ainda num nível muito prático. Se a gente começar a falar sobre como é que eu vivo para a glória de Deus, cara, o mundo está ruindo. Os homens sem Deus estão se afastando do Senhor para sempre e vão viver a vida longe do Senhor. Não vão encontrar a graça de Deus, não vão encontrar a obra de Cristo neles. Se a gente quer viver a vida com Deus, a gente tem que viver a vida nele, do jeito dele, para a glória dele, não do jeito que eu quero. Viver para Deus e encontrar o grande valor da existência que é Cristo é viver de acordo com o modo como ele configurou a vida, como ele organizou a vida. Então eu vivo para agradar a ele, porque eu não vivo para agradar minhas vontades, eu não vivo para agradar os meus desejos, eu não vivo para agradar o namoradinho ou para agradar a galera da escola. Eu vivo para agradar a Deus, contra qualquer outro, contra qualquer um. Então isso significa que os meus valores vão ser os valores dele, não vai ser o valor do mundo. Porque, de novo, eu não sou desse universo, sou de outro. Massa. Mas e aí, Iago, a gente falou aqui, né, sobre quando pode começar. E aí, digamos que o cabo é crente, certo? Tá ali terminando seu curso na UFC, lá no ITA. Eita, e glória. Conhece uma pessoa que é gente boa, sabe? Mas que não é crente. Eita. Tem algum problema nisso? Eu conto a seguinte história lá na igreja, assim, ó. A moça chega no pastor e diz: pastor, achei um cara massa, pastor. Rapaz, pastor, o homem é maravilhoso. Ele é legal, é inteligente, é romântico. Ele gosta dos mesmos filmes que eu, ouve as mesmas músicas que eu. E, nossa, e trata... Pastor, ele é um cara perfeito. Ele só tem um defeito, pastor. Só tem um. Qual é? Ele espanca a própria mãe. Né? É o único defeito. Aí você me diz, às vezes um defeito só é o bastante para cancelar todo o resto, né? Você precisa de um. Né? O cara espanca a própria mãe. Aí você, bom, pode ser legal, carinhoso, romântico. Eu acho que esse pontinho aqui, sozinho, estraga todo o resto, né? Imagina, né? Pastor, achei uma moça, menina legal, a menina, nossa, ama o Senhor, é crente, ela serve no ministério, é bonita, e é isso e aquilo outro. Pastor, a moça tem um defeito. Qual é? Ela é meio assim, neonazista, sabe? Assim, eu acho que um defeito é o bastante para meio que estragar todo o resto, né? Quando você diz, pastor, achei uma pessoa massa, é legal, inteligente, gente boa, isso, aquilo outro, boa família, blá, 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 só tem um defeito, pastor, não é crente, entendeu? Às vezes um defeito, se for um defeito muito central, é importante demais, Então, se essa pessoa não faz parte da tua família da fé, se ela não faz parte do reino de Deus, você está construindo um relacionamento, de novo, que é para um casamento, com uma pessoa que é de um outro reino. Então você quer guiar a sua vida pela Escritura, por Deus, para a glória dele, e do teu lado vai ter uma pessoa que não vai ser guiada pela mesma coisa. Sim. Você está... Primeiro que a palavra de Deus condena isso expressamente, todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento falam que a gente deve casar com as pessoas da mesma fé. Lá no Fogo no Parquinho, lá na série, tem um sermão inteiro para isso. Só devemos casar com gente da mesma fé. Mas as questões práticas aí, fora que Deus condena, acabou. Deus condena, acabou. Mas tem mais do que isso, né? No sentido de que a vida se torna impossível. Deus configurou o casamento em Gênesis para que a gente se ajude na luta contra o pecado. Como é que eu vou encontrar ajuda na luta contra o pecado se eu vou casar com a pessoa que quer o pecado? A Bíblia fala daquele que é crente e daquele que não é, em termos de reinos. Um é sujeito a Deus, outro é sujeito ao diabo. Não existe meio do caminho. Ou você é sujeito a Deus ou você é sujeito ao diabo. Sabe aquela velha história do muro, né? Tá um monte de gente em cima do muro, aí os demônios, os anjos dizendo, pula para cá, sai desse muro, vem pro lado do reino de Deus. Aí os demônios do lado do diabo lá parado, lá, faz nada. Aí o povo em cima do muro pergunta, ei, os anjos querem tirar a gente do muro para ir. Por que é que vocês não chamam a gente pro lado de vocês? Aí os demônios respondem, né? Porque o muro já é nosso, né? E é isso, não existe meio, eu não sou nem por Deus nem pelo diabo. Não existe isso. Ou você é do reino de Deus ou você é do reino do diabo. Ou você é de Deus ou você é da sua carne. No meu ensino médio, estava evangelizando uma amiga, e ela disse, Iago, mas eu não sou nem por Deus nem pelo diabo, eu sou por mim. E na Escritura, ser por si é ser pelo diabo, é ser contra Deus, é ser da carne.
Então, quando você tem uma pessoa que não, ela não é do diabo, pelo amor de Deus, ela até respeita a igreja, vai de vez em quando. Até ela respeita que eu seja crente, ele respeita que eu seja crente. Mas veja, é uma pessoa de um outro reino, de outro mundo, que tem outros valores, que vai ter outros ideais e que vai basear a vida em outros fatores. Se você quer construir uma família com essa pessoa, você vai construir uma casa dividida. Uma casa dividida não subsiste. Namoro evangelismo, Iago. Existe ou não? Namoro evangelístico. Eita. Existe sim. Geralmente você que é crente é evangelizado para o diabo e sai da igreja, né? A cada 10 casos de namoro evangelístico, 9 o crente vai embora da fé e larga Jesus. Deus tem misericórdia e às vezes salva o outro lá. O problema é que namorar com o objetivo de tentar converter já é errado por si só. Na minha Bíblia, eu li muitos livros sobre missiologia, escrevi 4 livros sobre missiologia, estudei no bacharel em missiologia, e eu nunca vi namoro como método evangelístico na Bíblia em lugar nenhum, certo? Método evangelístico é a pregação do evangelho. Então, se você quer namorar aquela pessoa, você prega o evangelho, né? Você ensina Jesus para ela e vê se ela encontra Deus e se aprofunda na fé, né? Namorar para tentar converter, cara, isso é loucura, é loucura. Você vai acabar desconvertido nesse processo. Porque veja, se a Bíblia condena que eu me case com um não cristão e eu estou me submetendo a namorar um não cristão, que força moral é essa que eu tenho para trazer o outro para a fé? Se eu estou cedendo para o outro lado. Então eu estou cedendo, eu estou sentando na roda dos escarnecedores, eu estou cometendo um pecado para ver se cometendo um pecado eu salvo outro. Salva não, você vai só seguir esse caminho cada vez mais. Agora, se fosse um descrente, é loucura namorar um crente. Imagina, eu sou um descrente. Namorar um crente é uma loucura. Primeiro, porque aquela pessoa não compartilha os mesmos valores do que eu. Vai querer um tipo de namoro que não é o tipo de namoro que eu quero. Em segundo lugar, se aquela pessoa não consegue ser fiel nem ao Deus dela, como é que ela vai ser fiel a mim? Então, acho que não é loucura um descrente querer um crente. Certo? Coisa de doido. Isso aí. É. Rapaz. Iago. Quando sair, eu vou vou correr ali, vou me trancar no meu carro. Eu volto à noite. Cara, pra não apanhar. Vamos lá, né? A gente que falou sobre quando pode começar um relacionamento. Sim. E tudo. E aí nessas horas, principalmente a galera que tem 11, tem 12 anos, fica pensando, meu irmão, é muito tempo. Até eu chegar na faculdade, pelo amor de Deus. E aí, Iago, como é que a gente espera de modo saudável esse tempo? Legal, pergunta boa. Porque a gente imagina que a gente está vivendo nossa vida só... Assim, eu vivia assim, certo? Eu não sei vocês. O Iaguinho, de 12 anos, era assim, ó. Eu achava que nunca o menino ia me querer. Para começar, certo? Ficava lá, nem o menino me queria também, porque eu era meio desleixado, né? Meio malamanhado. Só os queixos. Mas assim, eu achava que ninguém ia me querer, achava que eu ia morrer sozinho, esse negócio todo de adolescente meio bocó, né? Não que todo adolescente seja necessariamente bocó, só a maioria. Mas eu era um bocó, né? Dá para não ser também, certo? Tem uns que não são. Eu vivia a minha vida na espera de achar alguém. Então minha vida se resumia a pensar sobre ter alguém, a desejar ter alguém, a querer ter alguém e ficar imaginando quando é que ia chegar alguém. E essa é uma forma completamente estúpida de viver a vida. Porque tem muita coisa para eu viver com Deus e na minha própria existência, não é? Seja eu alimentar bons relacionamentos e boas amizades, não é? De eu me divertir com os meus amigos. Tem muita coisa para fazer nesse mundo além de beijar na boca, entendeu? Eu tenho amigos, eu tenho pessoas com quem eu posso conviver. Eu vou estudar, obviamente, eu vou construir um futuro para mim, eu vou ter inteligência, sabedoria, eu vou praticar um esporte, mas eu vou viver para Deus acima de qualquer coisa. Eu vou alimentar os valores da fé em mim e vou viver uma vida que represente aquilo que Deus quer. Eu não posso viver a minha vida na adolescência na expectativa de achar um romance, porque não é a hora de achar um romance. É ridículo, gente. Quando vocês olharem para trás, vocês vão ver como é ridículo viver a vida esperando um dia achar uma pessoa, porque quando você achar, você não vai estar pronto. Você tem que cultivar você. Aquele velho papinho de autoajuda, né? Você não tem que caçar borboletas, só tem que construir um bom jardim para que as borboletas venham, né? Esse negócio todo. E no fim das contas é meio isso, a gente tem que se preparar para a vida. Essa fase que vocês estão vivendo agora é uma fase de preparação. Vocês estão na academia levantando peso, certo? Vocês estão
no ringue treinando. Vocês estão fazendo aquele, na escolinha, chutando a bola para um lado e para o outro. Não é um jogo ainda. Vocês não estão no jogo. Então é se preparar. Vocês não estão no palco, no show. Vocês estão aprendendo o dedilhado. Então essa é a fase da vida que você está se preparando para ser uma mulher de Deus, para ser um homem de Deus, para ser uma pessoa inteligente, estudada, que consegue uma profissão, consegue um emprego, que passa no vestibular, sabe? Que é uma pessoa que sabe conversar, uma pessoa que é agradável, que conhece a palavra de Deus, que luta contra os próprios pecados, que evangeliza, que cuida dos outros, que serve e ajuda em casa, que ouve os pais, que ouve as mães, que ouve a mãe. Então é fundamental que você passe por esse período vivendo cada fase de forma correta. Quando a gente adianta fases, cara, a gente está destruindo as fases que tem que viver. Então você queima etapas da sua vida e você não se prepara para viver corretamente aquelas etapas quando elas acontecem. Massa. E aí, Iago, a gente também tem pessoas aqui da equipe que são casadas, a gente tem noivos, tem namorados, pessoas que já estão com a vida bem encaminhada. E comum, lógico, né, quando inicia-se um casamento, perceber certos conflitos, né, conflitos que às vezes mexem um pouco ali, digamos assim, com a estrutura. E aí o que eu queria te perguntar é, o que fazer nessas horas, quando a gente casa com um irmão na fé e compartilha a mesma fé, mas ainda assim a gente encontra conflitos que podem nos desanimar? Para onde a gente pode correr nessas horas? Legal. E aqui a gente já sai um pouco da questão de namoro, adolescência e tal, e começa a entrar no começo do casamento, né? Cara, é fundamental que a igreja seja uma rede, uma grande teia de apoio, de serviço e de discipulado. Isso envolvendo nossas famílias também. Nenhuma família, nenhum relacionamento cresce isolado. Precisa crescer em comunidade. Então, por exemplo, das maiores desgraças do namoro, voltando para o namoro, é que a gente muitas vezes se isola. Então é um tempo que eu pego ali minha namorada, meu namorado, e a gente vai ficar sozinho, passeando, beijando na boca, o que é que seja. E é um tempo que as outras pessoas não participam daquele relacionamento. Mas é fundamental que outras pessoas vejam o meu namoro. Vejam como é que a gente se trata. Vejam como é que ele me trata, como é que ela me trata. Vejam como é que a gente está vivendo para nos ajudar e nos auxiliar, principalmente quando a gente é jovem. Num casamento é a mesma coisa. Casamentos crescem em comunidade. Então você precisa de uma boa comunidade de casamentos, onde a sua família existe junto de outras famílias, para que vocês possam ter para onde correr nas dificuldades e nos conflitos, para que vocês possam antecipar dificuldades e conflitos através dos conflitos que os outros já passaram, já superaram ou estão passando e superando, para que você possa, então, dentro do seu lar, ter uma estrutura à sua volta. Se você acha que vai construir o seu lar sozinho, eu e minha mulher contra o mundo, não vai. Você precisa de pessoas em volta que seja esse cerco de proteção, para que haja mais sabedoria para te ajudar. Então, quando eu penso em casamentos no começo que estão conflitando, isso é comum, mas você vai formar o teu ideal de bom casamento, de vida boa, de um bom relacionamento, também baseado nos relacionamentos que estão à sua volta. Então é se cercar de famílias que entendam as próprias dificuldades, que entendam os próprios pecados, que entendam, não é aquela família perfeitinha e tal, que esconde tudo, não. Gente que reconhece seus erros e que confessa seus erros, está tentando resolver seus erros, porque eles vão ser instrumento para te ajudar nesse processo. E aí, pegando um gancho nisso, a gente falou aqui sobre a questão de lutas, né? Falou aqui sobre a questão da pedofilia, questão da pornografia, enfim. E é comum a gente se deparar com pessoas que lutam contra a pornografia e tudo, contra a masturbação. E assim, rapaz, quando eu me casar, vai passar. Quando eu me casar, eu vou ter uma vida sexual ativa, então tá tudo certo, né? Eu não preciso tratar isso. Cara, e aí? Casamento é uma fórmula para resolver essas coisas ou não? Não é Covid, tá? Eu testei 2 vezes essa semana, certo? Só para deixar registrado. Hoje em dia você não pode tossir que, né? Presta. Sim. Não pode dar uma tosse ou um espirro que o pessoal, eita, né? Eu testei, tô bem. É bacteriano, garanto. Eita! Não, eu vou viver, eu acho. Eu sou pastor de igreja, certo? Hoje, eu preciso pastorear mais homens casados com problema com pornografia do que homens solteiros, certo? Porque o casamento não é Espírito Santo.
Quando eu casar, quando eu achar minha namorada, minha esposa e tal, aí todos os meus problemas sexuais vão acabar. Não vão. Não vão. Você tem que resolver antes de casar. Você resolve antes de entrar no casamento. Porque você vai levar a sua carga de pecado daqui para lá. Então, eu sou um jovem ou uma jovem, tem um problema com pornografia, tem um problema com masturbação, tem um problema com a vida sexual ilícita, aberta, livre. Casar não vai resolver. Casar vai fazer você levar isso para o casamento. E aí você vai ter um outro problema que você envolve outra pessoa nos seus pecados. Então, se você tem esse tipo de problema, peça ajuda. Peça ajuda, porque você tem na comunidade, você tem ali na igreja, lideranças que estão prontas para poder lhe servir e lhe ajudar. Nem sempre você vai conseguir vencer isso sozinho. Tem que ter gente à sua volta para lhe dar força. E você não tem que ter medo nem vergonha, não. Porque a gente, os pastores, os líderes da igreja, são preparados para isso. A gente espera esse tipo de coisa mesmo. Então, às vezes o pessoal chega na igreja morrendo de vergonha. Pastor, meu Deus, eu vejo isso, eu faço isso, eu vivi aquilo. Cara, a gente é a pessoa mais acostumada no mundo com todo tipo de loucura que você imaginar. É difícil demais você surpreender o seu pastor, os seus líderes, ou o que é que seja. Então, eu não sei como é a estrutura de liderança da IBC, mas eu tenho certeza que existem ali pessoas em volta, nos ministérios e tal, que eles identificam como lideranças que podem ir até elas, né? São as pessoas que estão ali para poder te ajudar, cara. Para poder ajudar você que é moça também, porque isso é tão comum com mulheres do que com homens, né? Então, procure ajuda, procure pessoas para te ajudar, porque senão você vai ser consumido por isso e transformado por isso, certo? O pecado nos transforma e nos consome. Muda quem nós somos. Você acaba sendo mudado pelo pecado e se transformando aquilo que o pecado está fazendo você ser. Então você tem que sair dessa roda, dessa espiral, e você não consegue sozinho. Alguém tem que te pegar pela mão e te girar, não é? E o que Deus usa para fazer isso são os amigos que a gente tem na igreja, as pessoas à nossa volta, as lideranças, para nos tirar desse caminho. Massa. Iago, aí para a gente finalizar, certo? Quero contar aqui um pouco de testemunho. Mais tarde, o Iago vai estar com a gente de novo. Mas... E ninguém tá triste não? Ninguém tá chateado não com isso? Aí, sinal que tu não precisa sair por ali, hein? Já me sinto com menos medo de sair correndo. Mas, Iago, eu me converti aí um pouquinho depois de ti, certo? Questão de idade. Me converti com 16. E, cara, Deus me preservou de muita coisa, certo? Porque eu sei que se fosse por mim, eu tinha vivido muito mais coisas do que eu acabei vivendo, né? E quando eu me converti, cara, eu chegava no ministério do adolescente e ficava assim, caramba, eu queria ter conhecido Jesus mais cedo e tal, não teria feito coisa tal, enfim. Mas hoje eu entendo, né, o propósito de por que Deus me chamou naquele momento. E aí, cara, eu acho que uma das coisas que assim, eu lembro muito do início da minha caminhada é que eu tava ali no segundo ano do ensino médio e, bicho, tinha uns amigos assim que cresceram comigo, colégio de bairro, né? Então todo mundo se conhece da alfabetização até o terceiro ano. E uma das coisas que na época eu vi assim, cara, eu preciso pregar para eles, preciso falar de Jesus para eles, né? E eu lembro de uma história de uma vez que eu tava pregando para um rapaz e ele disse assim: macho, agora não vale a pena não, porque se eu me converter agora, eu vou deixar de viver muita coisa aí que eu posso viver, né? E aí, depois de anos, já na IBC, já atuando no ministério integralmente, num sábado de madrugada eu recebo mensagem desse cara, né? Querendo conversar e tudo e tal. E aí, beleza, vamos chegar junto. Foi pro culto da manhã comigo e tal. Na volta a gente conversou. Tomei o evangelho para ele. E aí esse cara começou a viver uma vida ministerial, igreja e tudo, se converteu. E em uma determinada conversa ele disse assim: cara, eu lembro daquele dia que eu te falei, né? Que eu ia deixar de viver muita coisa boa, mas no final eu estava vivendo muita coisa ruim. Eu não percebi o quão bom é estar com Jesus. E aí, com certeza, a gente tem vários adolescentes aqui que devem pensar a mesma coisa, né? Chega aqui, vê uma palavra que aparentemente é careta, vê um evangelho que manda a gente renunciar nossas vontades,
E aí a pessoa diz, rapaz, agora não é a hora não. E aí eu queria que tu finalizasse, Iago, dando um conselho aí. Quão bom é estar com Jesus? O que é que a gente não está deixando de perder, na verdade, né? Cara, eu me converti com 14. Aos 14, eu saía com meus amigos para encher a cara. Encher a cara. Comecei a beber com 13. Comecei a fumar com 14. Certo? Que é isso, né? Terrível. Mas era derby azul. Era horrível, né? Mas a minha galera era de gente mais velha do que eu. Então eu era o mais novo da minha galera. A galera ali da rua, né? Então tinha os meninos de 17, 18, 20 e poucos e tal. Já tava vivendo um mundão doido. E eu com 14. Eu com 14, eu era um 13, 14, eu era um menino rei. Um menino rei com os meninos de 18. Eu tinha que me provar, né? Eu tinha que me provar pra galera, pra estar na galera. Então o pessoal bebia, eu tinha que beber. Então a gente pegava lá e, cara, que eu nem gostava, cara. Eu comecei, eu nem gostava. Era ruim, era um negócio que descia matando. Mas todo mundo bebe. Eu não quero ficar pra trás, eu tenho que beber também. Aí eu me forçava. Me forcei até gostar, entendeu? Fumava, porque a galera fumava, era da hora, era transgressor, né? Aprendi a fumar. Isso de 13 para 14. Com 14 eu me converti, eu ainda não estava... Hoje com 14 você tem filho, né? Eu dei meu primeiro beijo com 14. Então Deus me deu uma segurada, né? Eu comecei a namorar a Isa com 15. Eu casei virgem. Minha mulher casou virgem, a gente conseguiu se guardar até o casamento. Eu experimentei alguma coisa do mundo, em termos de vida, de pecado, de bebida, de cigarro, de coisa assim. Mas eu entrei para a igreja mais novo, Deus me guardou de muita coisa. Deus nos guardou até o casamento. Eu tenho amigos que converteram um pouco depois nessa fase, que chegaram a transar por aí, a pegar a menina na balada, a ficar com os caras da escola, e se converteu já um pouco mais tarde e encontrou Jesus. Eu tenho amigos que converteram mais cedo, que nunca beberam, que nunca fumaram, que nunca viveram nada disso, casaram virgens e tal. Então, eu vivi uma experiência, pessoas à minha volta, amigos íntimos, viveram experiências um pouco mais abertas, um pouco mais fechadas. Conheço pessoas que viveram criados, nascidos na igreja, nascidos com mãe e pai crente, nunca fizeram nada, bem na regrinha, e casaram e foram para a igreja. Conheço gente que foi preso por assassinato e que foi para Jesus depois. Então, assim, existe um espectro muito grande de coisas que você consegue viver na sua vida, né? E eu garanto que a vida a ser vivida é a vida de ir o mais cedo que eu puder para os braços de Jesus. E ir mais cedo que eu puder para os braços de Jesus não é ir mais cedo que eu puder para a igreja necessariamente. Você pode ter pai crente, ter mãe crente e não estar com Jesus. Você pode ser virgem, nunca ter fumado, nunca ter bebido e não estar com Jesus, certo? Então a grande questão é: eu preciso correr para os braços de Deus e viver com Ele. Eu queria ter vivido ainda menos coisas do que vivi. A gente acha que a melhor coisa que a gente pode fazer é acumular experiência. Então eu quero viver o máximo de experiências que a vida tiver para dar. Deus me livre. Deus me livre. Tem muita experiência que a vida tem para dar que é terrível. Que pode ser boa por um momento e depois é terrível, entendeu? Eu fiz um trabalho por muito tempo com moradores de rua na Praça do Ferreira. Eu peguei isso em 2017. Em 2017 foi o quê? Faz uns 4 anos? Não, faz 5 anos isso. Em 2017 eu peguei minha roupinha e ia dormir com mendigo na Praça do Ferreira. Eu estava fazendo uma pesquisa para escrever um livro que eu publiquei em 2019. Então eu ia dormir com mendigo. Praticamente quase todos estão lá porque um dia quiseram viver uma experiência com droga, com adultério, o que é que seja. Então veja, droga é uma parada massa, não é não? É muito bom, porque o cara está destruindo a vida dele e continua usando aquele negócio, deve ser bom demais, né? Mas qual é o efeito daquilo na vida dele? Você vê o cara que usa crack, contando como é usar crack, pô, meu, você fuma uma pedra ali, você fica doidão. Nossa, é maravilhoso. Qual é o efeito disso na vida dele? O efeito disso é ele não conseguir viver sem a droga, é ele vender a lâmpada de casa para comprar droga, acabar um zumbi, mendigo, morando na rua, doente, morrendo, necessitado da droga, né? Pastoreio na minha igreja, gente que o irmão é cracudo, que a mãe é traficante, né? Gente da nossa igreja que está saindo da droga e que a gente tem que buscar. Tem um cara na igreja convertido recentemente, irmão de irmã da igreja, que é drogado, que é viciado. Usar a droga enquanto você está usando, nossa, negócio de outro mundo. Aí você tem aquele pico de adrenalina, aquele pico de prazer,
E o que é que fica depois? Dependência, crime, ele na boca preso porque não pagou a droga que usou e a gente da igreja tendo que ir lá resgatar o cara, entendeu? O que sobra é isso aí. Então a gente vive a nossa vida jovem e diz, eu quero curtir o que tem para curtir. E muitas vezes é o mesmo princípio da droga. Não, eu vou transar, eu vou beijar, eu vou curtir, eu vou passear. E você tem a experiência, é da hora. Me disseram que era mó pai, disseram que o crente não devia fazer isso. Fiz e foi bom. E vai ser bom mesmo. Mas aí o que fica para depois é tristeza, é solidão, é abandono, é uma série de experiências erradas no seu próprio coração. Eu não vou dizer para você que o pecado é ruim. Cara, se você se entregar para o pecado, você está se entregando aos prazeres. É bom. O problema é que só é bom por um momento. É bom por um período muito, muito curto. E você sacrifica quem você é, toda a tua vida, o teu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Cristo, em nome de coisas que são boas aqui e acolá, e que não constroem algo de verdade em você. E é muito triste viver a vida em busca daquele prazer, daquela alegria, daquele negócio que é legalzinho, e que no fim das contas, quando você deita de noite, você só tem frustração e tristeza e afastamento de Deus. Então, eu vivi algumas experiências na minha vida, queria ter vivido menos, não é? Todos os meus amigos que encontraram Jesus têm a mesma sensação. Eu tinha que ter encontrado mais cedo. Você tem uma oportunidade que eu não tive, porque eu não tinha ninguém para poder me ensinar essas coisas. Vivi coisas que não queria ter vivido, que na hora foram boas, mas que hoje eu olho para trás que eu queria não ter passado por elas. E eu acho que eu posso falar por todo mundo que eu conheço que tem Jesus na sua vida. A sensação é que tarde eu me entreguei a esse Cristo. Você procure a Cristo o mais cedo que puder. Quanto antes, melhor. Quanto mais você se proteger dos males desse mundo, ótimo, porque você constrói uma vida com Deus que dura para além daqui. Amém. Pessoal, foi isso aí, certo? Que momento irado, Iago. Brigadão. Eu que agradeço estar aqui. Brigadão aí, bora, passou voando, cara. Foi 1 hora já? Foi sim. Passou voando, viu? Parece que foi 15 minutos. E aí, cara, eu queria orar mais uma vez contigo, certo? Diante de tudo que a gente pôde escutar aqui. Enfim, são desafios, mas... Cara, eu acredito demais que os adolescentes foram abençoados assim como eu fui. E ainda sou até hoje pelo seu canal, por todo o conteúdo que você tem produzido aí, né? Então, vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, obrigado por essa mesa redonda, Pai. Obrigado pelo Senhor falar com cada um de nós através do Iago, Senhor, através da explanação do Iago, Paizinho. Senhor, que maravilhoso, Pai, poder viver esse momento. Saber que em alguns locais a gente nem poderia, Senhor, estar falando sobre namoro. A gente nem poderia estar falando sobre esses assuntos que aparentemente são caretas, Pai, mas que são de acordo com a Tua vontade, Pai, que está revelada na Tua palavra, Senhor. Paizinho, continua ministrando o nosso coração, Pai. Continua transformando nossos corações de pedra em corações de carne, Pai. Corações que entendem, Senhor, o quão pecadores nós somos e que diante da Tua palavra, Senhor, a gente entende que aquele sacrifício na cruz, Senhor, foi para nos livrar dos nossos pecados, Paizinho. Continua, Senhor, falando com cada um de nós através dos momentos que a gente ainda vai ter aqui hoje, Pai. Essa é a minha oração e é por isso que eu te agradeço no nome do Teu Santo e Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. E pessoal, mais uma vez, certo? Quem quiser aprofundar mais, tem muito conteúdo aí no canal do Iago, 2 Dedos de Teologia. Tem uma... Sai animada. Tem uma série aí de 6 pregações com muito conteúdo bom, certo? E é isso aí.